Olá, esse é nosso canal no YouTube, que trata de questão família, não muito moderna. E se você gostar, dê lá se inscreva, dê o seu like ou dislike e se achar interessante, compartilhe com outras pessoas que podem também ouvir e participar. Nós estamos tratando da família dentro dessa cultura da qual nós estamos inseridos, fazendo a pergunta se a família é culpada ou inocente, colocando a família no banco dos réus. Porque mesmo com tantos cursos, com tantas coisas que são criadas para ajudar a família e o casamento, a gente percebe que dois movimentos muito interessantes estão acontecendo. Primeiro, que tem aumentado muito o número de casamentos. Isso é positivo. Ao mesmo tempo, tem crescido muito o aspecto dos divórcios. E no Brasil, o interessante é que as mulheres estão sendo as que mais têm buscado o divórcio, estão mais insatisfeitas no casamento. Então, a gente tem que entender que, mesmo as pessoas tendo o desejo de se casar, toda relação humana passa por desgastes naturais, o que torna o amor, enquanto sentimento e não prática e compromisso, é algo muito frágil. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: acabou o amor. E quando acaba o sentimento, mesmo com todo tipo de aconselhamento, a melhor opção das pessoas parece ser buscar um novo romance, um novo relacionamento, um novo casamento. O interessante e o paradoxal é que as pessoas que se casam, todas elas, eu creio que ninguém casa pensando assim: vou casar para separar. Tem o desejo de que seu casamento dure por toda a vida, ou, dentro da famosa frase, até que a morte os separe. O que fazer então diante de tudo isso? Paul Tournier, um escritor, no livro Para Compreender-se Melhor ou Compreender-se no Matrimônio, ele diz assim, presta atenção: diante da extensão que tomaram os conflitos conjugais, multiplicam-se agora as consultas e os cursos de psicologia, e isso é bom. Mas está claro que as consultas e os cursos não poderão jamais ser suficientes frente à atual degradação do matrimônio. É preciso mais que bons conselhos, é preciso um contágio novo que leve a uma mudança das disposições do coração, um novo sopro do Espírito. E o que a gente percebe é que a Bíblia nos traz algumas atitudes preventivas. Em Efésios 5, 22 a 33, coloca muito bem qual é a função do marido, qual é a função da esposa. O marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. A esposa tem que se submeter ao marido como a Cristo. E isso realmente é algo muito interessante. Só que muitas vezes a gente avalia, ou avaliza, ou prega, ou ensina sobre esse texto maravilhoso e sobre essas funções do marido e da esposa, esquecendo que o contexto que está colocado isso é para discípulos de Jesus, é para gente que serve a Jesus. Quando a gente volta um pouquinho às páginas da Bíblia, para Efésios 4, porque esse texto de maridos amarem a esposa como Cristo ama a igreja, a esposa ser submissa ao marido como é ao Senhor, está dentro do contexto de Efésios 4, de 17 a 30, que eu quero depois compartilhar um pouquinho sobre isso. Então, a conclusão que nós chegamos é que Efésios 5, de 22 a 33, é escrito para maridos e esposas que são discípulos de Jesus, que servem a Jesus. A conclusão, então, que nós podemos chegar é que muitas das crises conjugais e familiares que vivemos não são necessariamente decorrentes da nossa relação conjugal ou da nossa relação familiar, mas são decorrentes de que nós estamos desconectados com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós somos discípulos de Jesus, não podemos andar desconectados dele, pois isso dá abertura para a ação demoníaca para destruir o casamento. O sucesso de uma vida conjugal que dura toda a vida, ou o fracasso, é a nossa conexão com o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo diz:
antes de começar a falar da função do marido e da esposa, Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja, é um homem que está se deixando encher do Espírito Santo. Esposa que se submete ao marido como ao Senhor, é uma esposa que está se deixando encher do Espírito Santo. Então, quando a gente vai para Efésios 4, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a partir do verso 17, nós vemos algumas ações de intervenção que nós precisamos tomar nos momentos de crise do nosso casamento para que ele dure toda a vida. Primeiro, persevere nos valores e princípios da palavra de Deus. O versículo 17 diz assim: eu digo a vocês e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios. Como tem reagido às crises nos casamentos e famílias as pessoas sem Cristo? Divórcio é sempre a primeira opção. Discípulo de Jesus não é assim. No verso 18 diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento devido ao endurecimento do seu coração. 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo nos orienta que não sigamos o exemplo daqueles que não têm Jesus, de quem não é discípulo de Jesus. E versos 20 e 21 de Efésios 4, ele continua: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Então, cristão não vive como não cristão. Por isso, a gente pode saber que vamos praticar Efésios 5, 22 a 33 e ter um casamento que dure até que a morte separe, se nós estivermos conectados com Jesus Cristo. Então, esses valores e princípios que aprendemos como discípulos de Jesus devem gerar em nós 3 movimentos básicos. Vou deixar isso aqui para você, com sua esposa, com seu cônjuge, com seu marido, com seus filhos conversarem. Primeiro, no verso 22, Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos naturais. Tirar a roupa, revestir-se do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos encher da presença dele. Você quer um casamento que dure toda a vida? Então você precisa de novas atitudes numa mesma relação, e uma dessas atitudes é despir-se da maneira de viver do velho homem. Segundo, Paulo diz no verso 23, a serem renovados no modo de pensar, renovar a mente. Paulo diz no livro de Romanos que nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renove-se no Senhor. Terceiro movimento, verso 24, a revestir-se do novo homem. Tira a roupa do velho homem sem Cristo e agora veste a roupa que realmente é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Quais as nossas atitudes quando a crise chega? A do velho homem? A do velho ser humano? A da velha mulher? Como nós éramos antes de Cristo? Ou a de um novo homem, da nova mulher que nos tornamos em Cristo Jesus? Quais valores são esses que nos capacitam para essas atitudes novas a cada dia? Primeiro, nós precisamos sair da mentira e ir para a verdade. Paulo diz no verso 25 de Efésios 4, que nós estamos analisando: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. É muito fácil sabotar a nossa relação conjugal. É só deixar a mentira ser inserida na nossa relação conjugal. Mas para salvar a relação, nós precisamos deixar a verdade fluir. Segundo, sair da ira, da amargura e ir para o perdão, versos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Vamos nos irar. Isso é natural numa relação humana, mas devemos tanto pedir quanto liberar perdão para que a ira vá embora. Dê lugar à ira, ou seja, deixa ela passar, não aguarde porque ela vai virar amargura. Não jogue a sua ira debaixo do tapete, vai dar ruim. Chama o seu cônjuge para conversar, não gostei, não foi legal, vamos nos acertar e procurar acertar a sua vida.
É preciso também uma outra coisa, verso 28. Do furto, sair do furto para o trabalho. O que furtava, não furte mais, antes trabalha. Mesmo que Paulo esteja falando isso no sentido de furtar bens, mas você pode furtar o tempo do outro, você pode furtar a confiança do outro, você pode furtar e sugar a energia do outro. Ao invés disso, nós devemos trabalhar pelo bem da nossa relação de uma maneira construtiva e não depreciativa, para não cansar o outro, para que a gente possa ter novas atitudes que mantenham a nossa relação conjugal. É preciso ir da palavra torpe para a palavra de edificação, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, para que conceda graça aos que ouvem. Como nós temos nos comunicado com o outro na nossa relação conjugal, principalmente na relação conjugal? As nossas palavras, o que nós temos falado, tem nos edificado mutuamente? O que eu tenho falado é fruto de um coração conectado com Cristo, cheio do Espírito Santo? Nós precisamos trabalhar essas atitudes para que, na mesma relação até que a morte nos separe, essas novas atitudes e constantes boas atitudes façam o nosso casamento enfrentar a crise e vencer a crise. Eu quero deixar para a gente refletir e praticar. Só vivemos esse projeto de casamento e de família se realmente entregamos nossa vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e reconhecemos que nele está a verdade. Não vivemos mais de acordo com os princípios e valores dessa cultura moderna que nós estamos, mas princípios e valores da palavra de Deus. Temos vivido em nosso casamento os valores propostos por essa cultura que nós estamos inseridos, ou que marca o nosso casamento, que determina a nossa relação conjugal, são os valores e princípios que Jesus Cristo propõe para nós na sua palavra. O que nós temos buscado quando as crises chegam até nosso casamento? Só mais uns conselhos, cursos, ou temos buscado um sopro e agir do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento e sobre a nossa família? Que Deus nos abençoe e que possa trazer muita bênção para o seu casamento, para a sua relação conjugal, e que você tenha um casamento que traga alegria, que você tenha prazer de chegar em casa, olhar para o seu cônjuge e dizer: que bom que Deus me proporcionou a oportunidade de estar casado com você. É o meu desejo, é a minha oração. Que Deus abençoe a todos. Amém.